bem, queridos, eu quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós estamos naquela pausa que sempre damos a cada término de capítulos das nossas meditações em série, né? Encerramos o capítulo 4, né, de 1 Coríntios, vamos entrar no capítulo 5, e aí nesse meio tempo aí, 2 ou 3 reflexões nós trazemos fora do texto. E hoje eu quero trazer o texto do Evangelho de João, capítulo 17, para a gente pensar sobre esse capítulo, né, que traz a oração sacerdotal de Jesus. Eu vou fazer a leitura de todo o texto, do verso 1 até o verso 26, e os irmãos acompanhem a leitura na sua Bíblia, porque a leitura em si é tão importante, muito daquilo que a gente precisa entender do texto, às vezes já conseguimos entender só pela leitura, tá certo? Então acompanhe a leitura na sua Bíblia, diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, ele levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Pai, verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A partir do verso 6, Jesus começa a orar pelos seus discípulos. E ele diz assim: Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Pai, verso 9, é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas, Pai, são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, Pai, eu os guardava no teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, e isso para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, Pai, eu vou para junto de ti, e isto eu falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo, eu só peço que o Senhor os guarde do mal. Eles não são do mundo, Pai, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A partir do verso 20, Jesus começa a orar por toda a igreja. E ele diz: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, assim como amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã eu estive pregando, não aqui na igreja, mas em outra igreja convidado, o aniversário da igreja de então, lá no Convite,
E o texto que me passaram foi um versículo dentro dessa oração. E eu quero, claro que também buscando me poupar um pouco, mas de verdade acreditando que há muito que a gente aprender também aqui na igreja local desse texto. Eu quero trazer para vocês esse verso, é o verso 11, para que a partir dele, porque não vai dar para a gente tratar com todos os versículos, tendo visto a extensão do texto, a partir do verso 11, a gente consiga então, de maneira paralela, encontrar algumas lições em outros versículos aqui. Vamos ler o verso 11? Vamos ver se a gente consegue fazer essa leitura juntos? Vamos ensaiar? O verso 11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Muito bem. Uma oração especial é o tema da nossa devocional de hoje. Uma oração especial. Veja, esse versículo está dentro desse texto maior, todo o capítulo 17, traz, como eu falei no início, aquela que é a oração sacerdotal de Jesus. Uma oração que Jesus fez bem próximo ali da sua condenação, do seu julgamento e da sua morte. A última oração feita por Jesus, na verdade, dentro desse contexto. Veja, você deve ter percebido, inclusive propositalmente eu fiz isso na leitura, que essa oração ela está dividida em 3 momentos, não é? Versículo 1 até o versículo 5, Jesus faz uma oração por si mesmo ao Pai. Do versículo 6 até o versículo 19, Jesus ora pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele. Aí do verso 20 até o verso 26, a oração de Jesus alcança toda a igreja. É quando ele passa a dizer, eu não oro apenas por estes, mas oro por aqueles que vierem a crer. Então essa oração está dividida em 3 momentos ou em 3 partes. Mesmo assim, ainda que tenhamos essa clara divisão na oração, ela segue uma harmonia muito perfeita, uma harmonia muito, muito interessante da gente conseguir observar. E observando essa harmonia entre as partes, e como eu disse aos irmãos, pegando o versículo 11 como base, para a gente dali distribuir a nossa compreensão, dá para a gente aprender um bocado de lição. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. E pedir, Deus, nos ensina a partir desse texto. Nos ensina aquilo que nós precisamos aprender aqui. Vamos orar juntos? Faça essa oração comigo. Pai, nós já cantamos louvores ao teu nome. Nós já colocamos diante de ti as nossas orações. O Senhor já nos permitiu até mesmo, ó Deus, participar do ofertório. Mas essa é a hora em que nós nos aquietamos. Essa é a hora, ó Deus, em que nós nos debruçamos sobre tua palavra, na expectativa de que por meio dela o Senhor venha falar ao nosso coração. E essa é a nossa oração agora. Vem falar conosco, ó Deus. Vem nos ensinar as profundas verdades que a partir desse texto o Senhor tem a nos ensinar. Nós te oramos assim, agradecidos pelo acesso à tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como eu disse agora há pouco, na introdução, Jesus está muito próximo da sua morte. Essa é a oração que precede a sua morte. Ou como ele mesmo diz aqui no texto, ele está muito perto de deixar esse mundo. É uma maneira bonita de falar de morte, né? Talvez a gente precisasse adotar isso também, né? Deixar o mundo é o que Jesus diz aqui. E veja, eu quero que você perceba que ele tem isso tão certo, ele sabe tanto que isso de fato vai acontecer, que ele já fala da sua morte, da sua partida, do deixar esse mundo, como sendo uma coisa que já aconteceu, uma coisa já certa. Olha o nosso verso, verso 11, de onde vai partir toda a nossa reflexão. Ele começa dizendo assim, já não estou no mundo. Não é interessante? Se você tivesse talvez ali do lado do Senhor, ouvindo ele dizendo assim, já não estou no mundo, eu acho que você ia abrir os olhos, não ia? Como quem diz assim, vou dar uma conferida se ele ainda está aqui. Ou então ia catucar, já disse, Senhor, o Senhor ainda está aqui. Mas veja, eu já não estou nesse mundo, porque ele tem plena convicção de que de fato ele vai partir. Lá no verso 1, onde ele abre a oração, ele chega a dizer ao Pai, Pai, é chegada a minha hora está chegando. E aqui no texto, na sequência do verso 11, a gente entende isso claramente. Veja novamente o verso 11, quando ele diz, já não estou no mundo, mas eles, os meus discípulos, continuam no mundo, olha agora,
ao passo que eu vou para junto de ti. Entendeu? Eu não estou no mundo. Aí você diz, como assim, Senhor? É porque eu vou para junto do Pai. E é isso que ele está dizendo aqui. Agora, eu quero que você perceba o quanto isso é intrigante para nós, meros mortais, meras criaturas. É muito intrigante você olhar Jesus falando da sua estadia aqui como sendo algo já do passado. Olha o verso 12, como foi que ele falou no verso 12. Quando eu estava com eles, Pai, eu guardava-os em teu nome que me deste. Percebe? Quando eu estava, estando ele ali ainda. Não é intrigante isso? E ao mesmo tempo, também é intrigante ver Jesus falando da sua glorificação, só lembrando, essa glorificação que vai acontecer depois de sua morte, ressurreição e ascensão, mas ele fala da glorificação como sendo já algo do presente. Olha o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Ele fala da sua presença aqui como coisa do passado, ele estando aqui. E ele fala da sua glorificação, que a gente sabe que só vai acontecer depois de sua ascensão, como coisa já presente. Eu queria que eles pudessem estar aqui comigo. Aqui onde, Senhor? São mistérios de um Deus onisciente e atemporal. E há quem não acredite que esse Jesus é Deus. Mas ele é Deus. E é por isso que ele abre o verso dizendo exatamente isso no 11. Já não estou no mundo. Já não estou no mundo. Agora perceba. Surge uma questão diante disso. É verdade que Jesus, desde então, não está mais entre nós fisicamente. Não está mais entre nós corporalmente falando. É fato isso. Ele chega a dizer que nós devemos aguardar a sua vinda. Não é isso? Então ele não está mais entre nós da maneira como ele estava aqui. Mas é fato também que os seus discípulos, nós, a sua igreja militante, e aqui eu diferencio da igreja triunfante, que já subiu para estar com o Pai junto com ele, mas eu falo da sua igreja militante, aquela que está aqui ainda lutando e militando, os seus discípulos, diferente dele, nós ficamos. Nós estamos aqui. E Jesus faz questão de salientar no verso 11 ainda. Veja o verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Eu vou para junto de ti, ele diz. Mas eles vão ficar. Mas a igreja vai ficar no mundo. Aí você diz, pastor, e o que é que isso tem de mais? Tem muita coisa, irmãos. O problema é que esse mundo do qual Jesus nos deixou aqui, não gosta de nós. Pelo contrário. Segundo Jesus, esse mundo que ele fez questão de nos deixar aqui, enquanto ele foi para o Pai, esse mundo nos odeia. Olha o que é que ele diz no verso 14. Pai, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. E ele diz a razão. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Percebe? Ele vai, olha, eu estou indo embora, vou subir ao Pai. E nós, Senhor, vocês vão ficar. Eu vou, mas eles vão continuar no mundo. Mas, Senhor, esse é o mundo que nos odeia. O Senhor nos tirou desse mundo. O Senhor lembra disso? O Senhor nos tirou por meio da tua palavra. Nós não fazemos mais parte disso. Eu não consigo mais me identificar com o contexto desse mundo. Você consegue se identificar com o mundo? Você não consegue mais, está vendo? Por isso é que Jesus disse, o mundo vos odeia. É como se nós não pertencêssemos mais a esse sistema. E isso é um fato. Por isso é que nós não conseguimos mais nos adequar a isso. Mas ele diz, mas deixa eles aí. Diante de um mundo que nos odeia. E um mundo que nos odeia, preste atenção nisso. Esse mundo nos odeia porque, diferente de nós, esse mundo ainda não conhece de verdade a Deus. Olha o que ele diz no verso 24, 25. Ele diz assim, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes, uma referência aos discípulos, estes compreenderam que tu me enviaste. Percebeu? Ó, o mundo não conhece a Deus. Por isso que persegue os seus discípulos. Agora, você percebe no texto que quando Jesus fala, eles não te conhecem,
O termo conhecer aqui é muito mais do que saber sobre. Esse termo conhecer diz respeito a voltar a ter um relacionamento com Ele. É como se Jesus dissesse: o mundo não sabe quem tu és, o mundo não se relaciona contigo, o mundo continua distante de ti, enquanto os meus discípulos, eles não. Eles sabem que eu fui enviado para trazê-los de volta a essa relação. É quando ele encerra o versículo 24, 25, dizendo assim: estes compreenderam que tu me enviaste. Veja, o mundo não conhece a ti. E por que isso é tão importante a gente entender? Porque conhecer a Deus, segundo os termos que Jesus usa aqui, ser religado a Deus ao ponto de você voltar a ter um relacionamento com Ele, que é o que Jesus quer dizer com conhecer aqui, isso é ter a vida eterna. A vida eterna é exatamente conhecer no sentido de se relacionar com Deus por meio do Filho que foi enviado para isso. Verso 3, olha o que Jesus diz: e a vida eterna é esta, 2 pontos, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem? A quem enviaste. Você consegue perceber a harmonia que há entre o verso 3 e o verso 25 que nós acabamos de ler? A vida eterna, Jesus está dizendo, é conhecer a ti, ó Deus, por meio de mim, a quem o Senhor enviou. Aí lá no verso 25 ele diz: e o mundo não te conhece assim. Agora os teus não. Os meus discípulos conhecem o Senhor assim. Os meus discípulos creram que eu fui enviado para isso. Aí eu pergunto a você: como foi que isso aconteceu com aqueles homens e mulheres ali? Quem disse a eles isso? Quem manifestou essa verdade àqueles homens, àqueles discípulos, ao ponto deles descobrirem que por meio de Jesus era possível chegar a Deus? Quem foi então que fez com que eles conhecessem essa verdade? O próprio Jesus, não foi? Verso 6: eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Pula para o verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Percebe? Jesus está dizendo: olha, eu fiz com que eles conhecessem o Senhor. O mundo, ele diz no verso 24, o mundo não te conhece. No versículo 25, aliás, não é? O mundo não te conhece, mas os meus discípulos, eu manifestei o teu nome a eles. Eu lhes fiz conhecer. Que bênção de Deus, irmãos. Só que tem um problema. Esse Jesus que fez aqueles discípulos lá naquele tempo saberem a respeito de Deus, o que acontece agora com ele? Verso 13. Mas agora, vocês completam. Eu vou para junto de ti. Olha, preste bastante atenção. Eu fiz o Senhor ser conhecido deles. Eu manifestei o teu nome a esses homens. Eu lhes fiz conhecer a verdade. E por isso eles agora creem nisso. Só que agora tem um problema. Qual é o problema? Eu vou para junto de ti, ele diz no verso 13. E a pergunta que fica é: e o mundo? E o mundo? E o resto? Não é? Como é que faz? Quem é agora que vai manifestar a verdade a esse mundo que, como nós vimos, não conhece a Deus ou a Cristo e odeia os seus discípulos? Quem é que vai dizer a eles essas coisas se Jesus acaba de dizer: e eu vou para junto do Pai? Adivinha quem é que tem que fazer isso agora? Somos nós, os seus discípulos. Aqueles que são odiados por quem? Pelo mundo. Agora Jesus diz: olha, a bola está com vocês. Verso 18, olha o que ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Poxa vida. E aí a gente fica imaginando: meu Senhor, peraí, Senhor, não faz isso não. O Senhor nos revelou o teu nome. O Senhor manifestou o teu nome aos teus discípulos. Aí, ao mesmo tempo, os teus discípulos passaram a ser perseguidos por esse mundo, por não se identificarem mais com o mundo. Aí o Senhor vem com essa história e diz: mas eu vou para o Pai e envio vocês a esse mundo. É por isso que ele faz a oração que está no verso 15, irmãos. Olha o verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Que coisa! Não tira eles do mundo, não.
O mundo precisa deles. Eles são odiados pelo mundo, você entendeu isso, não é? Mas ao mesmo tempo o mundo precisa deles. Por isso eu te peço, não tire eles do mundo, só os guarda do mal. Gente, a sequência aqui, textual, é lindíssima. Eu fiz questão de pontuá-la aqui, preste bastante atenção. Jesus diz assim: Pai, te conhecer é ter a vida eterna, verso 3. O mundo não te conhece, verso 25. Mas os meus discípulos agora te conhecem, verso 26. Eles continuarão no mundo, verso 11. À medida em que eu também vou sair, vou para junto de ti, verso 13. E ainda que eu queira muito que eles estejam comigo, ele disse isso no verso 24, eu te peço, não tira eles do mundo. Ele diz no verso 15, pelo contrário, eu os envio ao mundo. E aqui a gente descobre que nós, discípulos do Senhor, temos uma grande missão nesse mundo. Uma grande missão, irmãos, de manifestar Cristo aos homens, ou de manifestar Cristo a esse mundo. E para que essa missão que Ele nos deu possa ser cumprida por nós da maneira correta, preste bastante atenção nisso, que aqui entra as lições. Para que isso seja possível, para que a gente, mesmo sendo perseguido pelo mundo, consigamos então cumprir a nossa missão que Ele nos deu, de manifestar Cristo ao mundo, já que Ele foi aos céus. Jesus faz 2 orações por nós ao Pai, para que a gente consiga cumprir essa missão. A primeira delas é para que o Pai nos guarde. Verso 11, de onde sai todo o texto. Ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Aí Jesus ora: Pai, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Primeira oração que ele faz: eu vou embora, mas eles vão ficar. Eu os envio ao mundo, não os tire do mundo. O mundo que os odeia vai precisar deles. Mas eu te peço, para que eles cumpram a missão, guarda-os em teu nome, Senhor. O que é que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Veja, ele não está dizendo, não está pedindo ao Pai que o Pai os guarde de sofrer. Não, não é isso. Não é isso, até porque Jesus disse: no mundo tereis. E esse era o contexto de perseguição quando ele falou sobre isso. O próprio Jesus sofreu muito. Seus discípulos aqui sofreram. Seus apóstolos, todos eles sofreram. Nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos no domingo pela manhã aqui, e a gente vê o sofrimento de Paulo. Nós estamos estudando Coríntios, aqui 1 Coríntios, e vimos agora há pouco nas descrições de Paulo o quanto ele tem sofrido. Então, certamente, não é guardado o sofrimento. Também não é guardada a morte, viu? Como alguns gostariam que fosse. Veja, Jesus está prestes a passar pela morte. Então, certamente não é isso. E mais um detalhe. Passando ele pela morte, ele estaria junto com o Pai. Não foi isso que ele disse? Eu vou para junto de ti, se referindo à sua morte. E isso passa a ser um padrão de todos os seus discípulos. O que eu quero dizer com isso? Assim como Jesus, agora todos os discípulos dele, uma vez que enfrentam a morte, adivinha? Vão para junto do Pai, do mesmo jeito. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse o quê? Morrer, para mim, é lucro. Então não é da morte que ele está falando. Guarda-os da morte. Não é isso que ele está dizendo. Então o que quer dizer Jesus quando pede a Deus: Senhor, Pai querido, guarda-os em teu nome? Jesus está falando da vida espiritual desses homens. Jesus está falando da firmeza que eles precisavam ter para se manter crentes, para se manter caminhando ao lado do Senhor. E tem mais uma coisa, preste bastante atenção. Quando Jesus esteve aqui com seus discípulos, quem fazia isso era Ele. Era Ele que guardava a fé e a vida espiritual dos seus discípulos. Olha o verso 12, o que é que ele diz? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles o quê?
se perdeu. Está vendo que ele está falando de questões espirituais? Nenhum deles se foi, nenhum deles me abandonou, nenhum deles se perdeu. Exceto, aí ele cita no finalzinho do verso 12, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas veja, nenhum deles se perdeu. Quando eu estava aí, Pai, eu fiz isso. Eu sustentei a fé deles. Mas qual é o problema agora? Verso 13 de novo. Mas agora eu vou para junto de ti. Aí a pergunta que surge é, e eles? Porque quando Jesus esteve aqui, né, a fé deles foi mantida por Jesus. Nenhum se perdeu. Mas agora ele olha para Deus e diz, Pai, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome. E aí eu pergunto, como é que Deus faz isso? Como guardar os seus discípulos ali de não voltarem para o mundo, no sentido de não se entregarem a esse mundo, de não serem influenciados por esse mundo? Ou, pegando o pé da letra aqui, porque a ideia do mal aqui é maligno mesmo, não se entregar ao diabo nesse sentido, não ter o seu caminho, né, sendo aí desviado pelo próprio diabo. Como isso não é possível? De que maneira Deus poderia guardá-los? O verso, para mim, o mais bonito do texto, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação, preste atenção nisso, é a maneira ou a forma como Deus nos preserva desse mundo. Jesus diz, guarda-os, Pai, em teu nome. Quando eu estive aí, eu fiz isso, mas agora eu estou indo embora, estou indo para junto de ti. Guarda-os, Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Veja, você lembra a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, quando ele esteve aqui? A oração do Pai Nosso? Quando ele diz assim, Pai Nosso que está nos céus, aí lá na frente ele diz, não nos deixeis cair em tentação, mas o quê? Olha como a gente sabe. Livra-nos do mal. É a mesma ideia que ele traz aqui. E ele ensinou os seus discípulos a orar assim. Quando vocês estiverem juntos, quando vocês forem orar, peça assim a Deus, Senhor, não me deixa cair em tentação, mas me livra do mal. É a mesma ideia, a mesma coisa Jesus está pedindo aqui quando diz, Pai Santo, guarda-os em teu nome. É como se ele dissesse, guarda-os do mal. Guarda-os do mal. É a mesma ideia. A santificação, meus irmãos, é uma prova da nossa conversão. A santificação é uma marca do verdadeiro discípulo de Cristo. É por meio da santificação que Deus nos guarda da influência desse mundo. E por essa razão, preste atenção, nós precisamos suplicar a Deus que nos conceda santificação. Tendo em vista que a santificação é uma dádiva divina. Por isso é que Jesus pede a quem? Ao Pai que os conceda. Santifica-os. Por outro lado, a santificação, ela não é apenas uma dádiva divina, mas ela também é uma ordem de Deus. O autor aos Hebreus diz, buscai a santificação. Então, ao mesmo tempo que eu preciso suplicar a Deus que me conceda a santificação, eu preciso buscá-la em minha vida. E essa é a primeira oração que Jesus faz a respeito dos discípulos. Segunda oração que ele faz, o segundo pedido feito por Jesus, que se agrega aí à santificação, a gente vai ver, é que Deus não apenas santifique os seus discípulos, não apenas guarde os seus discípulos, mas que Deus una os seus discípulos. Olha o verso 11, novamente, de onde parte a nossa meditação. Já não estou no mundo, Pai, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Escute isso. Existe, é real, uma unidade espiritual em todos os discípulos de Cristo. Não é uma coisa simplesmente que eles precisam batalhar por isso. Já existe, à medida em que eles são ligados pela mesma fé no mesmo Senhor. Nós estamos completamente unidos uns aos outros.
Tanto é que costumamos nos chamar de quê? De irmãos, por isso. Isso é um fato, irmãos, que nos une no mesmo propósito e na mesma missão. Então, escute, mesmo que estejamos hoje como igreja, no sentido de organização, divididos em nossas denominações, em razão daquilo que nós chamamos de nossas doutrinas secundárias ou marginais, mesmo que isso seja uma realidade, ainda assim, nós estamos plenamente unidos em essência na luta ou na proteção dos chamados princípios fundamentais da fé cristã. Você conseguiu pegar isso? Vou dizer novamente. Primeira coisa, nós já estamos unidos. Eu gosto sempre de fazer a oração lembrando disso. Quando eu digo, meu Deus, como é bom estar aqui presente com os meus irmãos, com quem temos a mesmíssima fé, não é? Comungamos da mesma fé, porque é isso que nos torna um, independente de qualquer coisa. Já somos unidos, já estamos unidos em Cristo Jesus. Mas a gente sabe que, dentro do contexto da organização, nós divergimos a respeito de algumas doutrinas que são secundárias, que não são primárias, são secundárias. Nessas ideias aí, muitas vezes nós nos dividimos, é um fato, mesmo estando unidos por meio da fé. Mas o que eu quero que você entenda é que ainda assim, nós estamos unidos em essência, por causa exatamente daquilo que chamamos de princípios fundamentais da fé cristã que nos une. Eu quero dar um exemplo prático, o de sempre, para quem está acostumado comigo aqui. Alguns anos atrás, eu fui convidado por um pastor congregacional, amigo nosso aqui da igreja, inclusive. Ele precisou viajar, e era uma viagem que foi muito rápido ali, ele não tinha como se organizar bem, chamar outra pessoa, e ele disse, eu preciso chamar alguém que seja um amigo para poder aceitar esse convite e entender a minha situação. Então ele ligou para mim numa sexta-feira. Disse, pastor, domingo eu sei que é ceia na sua igreja, é na minha também, mas eu vou precisar viajar. Eu não estou conseguindo ninguém para vir para o meu púlpito, pastor. E eu só lembrei do senhor. Vem pregar aqui e vem ministrar a ceia, numa igreja congregacional. E eu disse, eu vou. Eu me senti na pele dele, uma situação complicada. E aí automaticamente liguei para um pastor presbiteriano, amigo meu. E disse, rapaz, sabe aquela mesmíssima história? Estou numa situação. Estou precisando de um pastor amigo para subir meu púlpito e ministrar a ceia na minha igreja. E aí de pronto ele disse, eu vou. Muito bem. Eu não atentei para esse detalhe, confesso aos irmãos. Foi numa sexta-feira, chegou o sábado, domingo à noite nós estávamos lá. Só que na hora da ceia eu me lembrei disso. E aí eu parei e disse, irmãos, olha que coisa curiosa. Estou eu aqui, ministrando a ceia numa igreja congregacional, e nesse mesmo momento, no meu púlpito, está um pastor presbiteriano ministrando a ceia. E eu espero que não batizando minhas crianças, mas estava ministrando a ceia. Você percebe como nós somos unidos naquilo que a gente chama de princípios fundamentais da fé cristã? Nós somos mais unidos, irmãos, do que você imagina. Eu louvo a Deus, disse isso hoje pela manhã na reflexão, por Deus ter me dado a oportunidade de lecionar em seminários aqui na cidade. E já faço isso há mais de década. E aí são, na maioria das vezes, seminários interdenominacionais. Você vai encontrar irmãos de todas as denominações ali, as mais diversas. É uma diversão, viu? Mas veja, como é bom você conseguir perceber o quanto de fato nós somos um só povo. Mesmo tendo aí divergências, e seminário é lugar para isso, né? Aqui acolá uma divergência, aqui acolá uma brincadeira um com o outro. Mas veja, de fato, meus irmãos, nós nos identificamos demais. E nas aulas nós choramos juntos, nos emocionamos juntos, pelas mesmíssimas coisas. Porque nós estamos de verdade unidos em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer mais a você. Essa unidade que encontra o seu modelo na Trindade, é por isso que Jesus diz assim, como nós, ó Pai, somos um, que eles sejam um, como se fosse um padrão. Então, essa unidade, ela é o que qualifica o nosso testemunho diante dos homens. Lembra que Jesus disse no verso 18, eu os envio a esse mundo. Esse mundo precisa ouvir de mim a partir de você, mas a unidade é o que vai dar qualidade ao nosso testemunho diante dos homens. Vamos ver os 3 versos que falam sobre isso? Eu estou já encerrando. Verso 21 a 23 diz assim,
a fim de que todos sejam um, ele está falando dos discípulos, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Aí ele diz para quê? Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, tem uma coisa que está ligado à ideia da hermenêutica, né? Que são chamados de pistas hermenêuticas aqui. O que são pistas hermenêuticas? Você encontra uma expressão num verso, encontra em outro verso, encontra em outro, aí você já sabe que aqui tem alguma coisa por trás. Não é diferente aqui. Você percebe, preste atenção comigo, viu? Você agora é um estudante de teologia. Perceba, por exemplo, no versículo 25, quando Jesus encerra falando dos seus discípulos, diz que os seus discípulos creram, passaram a compreender que tu me enviaste, tu, ó Pai, me enviaste. Eles passaram a compreender isso. O que é que significa isso? Isso significa a vida eterna também. Lá no verso 3, ele finalizou o verso 3 dizendo o quê? A ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem o quê? O mesmo termo, a quem enviaste. Então, o que é que ele está dizendo? A vida eterna é crer em Deus, ou seja, passar a conhecer a Deus por meio de Cristo, a quem Deus enviou para isso. Aí lá no outro verso, no versículo 25, Jesus diz, e os teus discípulos creram assim. Passaram a te conhecer, o mundo não te conhece, mas os teus discípulos te conhecem, porque passaram a conhecer a partir de mim, a quem enviaste. Aí agora ele diz assim, e o mundo vai precisar ouvir essas pessoas. Mas, para que esse testemunho deles possa ser de fato aceito pelo mundo, une esse povo, ó Deus. Faz com que eles sejam um de fato. Para quê? Aí veja novamente o finalzinho do verso 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outras palavras, para que o testemunho de fé, para que de verdade essa conversão seja genuína no coração do mundo, uma vez que o mundo perceba que nós estamos de fato unidos nisso. Ele não para aí. Ele não para aí. Olha o próximo verso. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um como nós o somos. Aí ele diz, e eu neles, e tu em mim, a fim de que eles, os meus discípulos, sejam aperfeiçoados em quê? Na unidade. Aí ele vai dizer de novo para quê? Para que o mundo conheça, porque o mundo não conhece ainda, mas para que o mundo conheça que tu, ó a chave hermenêutica aí, me enviaste. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, assim como amastes a mim. Percebeu a ideia? Entende agora a importância da unidade? Eles precisam ser um para que o testemunho deles, agora que eles têm essa missão de levar ou manifestar o nome de Cristo ao mundo, para que esse testemunho tenha qualidade, seja recebido pelo mundo, para que o mundo creia, para que o mundo conheça, ó Deus, faz com que eles sejam um. É o pedido de Jesus aqui. É o pedido de Jesus. A unidade, irmãos, assim como a santidade, é uma prova da nossa conversão. Essa identificação que nós temos como cristãos é uma prova da nossa conversão. O que é que eu acho bonito? Às vezes nós estamos num determinado lugar, isso acontece muito comigo, não é? E escuto alguém conversando com alguém com um determinado jogo de palavras assim que você olha, isso é um cristão. E você já se identifica. E eu não me aguento, eu pergunto logo de onde é. Eu, quando veio com essa conversa, eu estava pouco agora numa oficina, né? E o cidadão que estava conversando lá e falando com o mecânico e tal, e daqui a pouco ele citou alguma coisa assim nesse sentido, assim, de Bíblia, e na mesma hora eu já me aproximei e disse, irmão, é de que igreja? Aí disse, eu sou da Assembleia de Deus. Isso aí, pronto. A conversa agora acabou o negócio de oficina. A conversa era só essa, né? Tirou logo a credencial do bolso, sou do setor tal, não sei de onde, meu pastor é tal, e aí foi uma alegria a nossa conversa ali. No que tange aquilo que é principal, não é, na nossa fé, a nossa conversa rolou muito bem. E é uma identificação. E é interessante porque quando a gente começa a conversar com alguém com quem a gente se identifica dessa maneira, quem não se identifica por não conhecer a Deus ainda, sabe o que é que faz? Se afasta. Se afasta. Isso em casa. Você já pode ter experimentado isso em casa, ou não? Conversa sobre Cristo em casa com alguém que você se identifica pela fé. E você vai ver os seus parentes descrentes. Como quem diz assim, esse mundo não é o meu, não é o meu. A unidade é uma prova da nossa conversão. A unidade, meus irmãos, é uma marca do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo.
A unidade, ela é uma evidência da nossa união com esse Deus trino, que se revela também nessa unidade. Perceba, a unidade é um qualificador da nossa pregação. Por isso, nós precisamos suplicar a Deus que nos conceda o quê? Unidade. Afinal de contas, essa unidade, ela é uma dádiva divina. Tanto é que Jesus está pedindo a quem por isso? A Deus. Ao mesmo tempo, nós precisamos buscar essa unidade a cada dia. Buscar viver essa unidade, experimentar dela a cada dia. Porque ela não é só uma dádiva divina, mas a unidade também é uma ordem de Deus. Amém? Eu quero encerrar dizendo que o mundo que não conhece a Deus, a gente viu, não foi? Não conhece a Deus. E que odeia os discípulos de Cristo. Escute isso. Esse mundo precisa de nós. Esse mundo depende de quem? De nós. Eu vou repetir, porque isso é tão sério, irmãos. Um mundo que não conhece a Deus. Ele disse aí no versículo 25 isso. E o mundo que nos odeia. Ele disse isso no verso 14. Esse mundo precisa de você e de mim. Para quê? Para que possamos, então, colocar Cristo como sendo conhecido diante dos homens. Para que manifestemos esse Senhor, como ele disse, ou para que ele seja conhecido por meio da pregação do Evangelho. Mas, e aqui eu encerro, essa pregação do Evangelho que cabe a nós, esse testemunho do Evangelho que cabe a nós, precisa ser respaldado por essas duas coisas. Que coisas? A santidade e a unidade. Que Deus nos dê graça, irmãos. Que Deus nos ajude a entender a importância dessas duas coisas na vida da gente. Nós precisamos de santidade. É engraçado isso, porque a gente às vezes pensa assim, eu preciso da minha santidade, eu preciso viver em santidade por causa de Deus. É verdade. Mas eu quero que você hoje amplie mais isso. E entenda que você precisa da sua santidade por causa do mundo também. O mundo precisa ver a sua santidade. Ele precisa ver a sua diferença. Por isso é que Jesus diz, santifica-os na verdade, ó Pai. E a tua palavra é a verdade. A mesma coisa a respeito da unidade. Eu preciso viver a unidade porque isso agrada a Deus, amém? É um fato. Mas eu preciso viver a unidade porque o mundo precisa ver essa unidade em mim. O mundo precisa ver essa unidade para que eles creiam que tu me enviaste. Então supliquemos a Deus, Senhor, ajuda essa igreja a viver a santidade e a viver a unidade. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, como é precioso meditar na Tua palavra e aprender essas verdades tão profundas. Às vezes coisas que são tão simples, ó Deus, porque lá no fundo do nosso coração, de verdade, Senhor, são coisas que até ou sabemos ou suspeitamos. Mas, ó Deus, por causa da nossa pecaminosidade, se faz necessário ouvir, e ouvir, e ouvir, muitas e muitas vezes, a respeito dessa necessidade que temos, ó Deus, de viver a santidade e a unidade, para que Teu nome seja glorificado em nossa vida, para que aquilo que pregamos ou aquilo que vivemos diante do mundo receba essas coisas como um qualificador, como evidência de que é verdade tudo aquilo que afirmamos. O Senhor Jesus deixou esse mundo em que nós vivemos, mas nós fomos deixados aqui para que possamos manifestar o Seu nome diante dos homens. Ajuda-nos a fazer isso em nossa casa, no ambiente de trabalho dos irmãos, na escola, na faculdade, porque hoje nós aprendemos como isso é possível, vivendo a santidade e a unidade no Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, faz isso por nós, faz isso conosco, faz em nome de Jesus. Amém.